Obrigado a todos. É uma honra enorme estar com vocês, senhoras e senhores parlamentares, profissionais da imprensa, servidores públicos, representantes da sociedade civil e particularmente os colegas de comunicação. Eu acho que cumprimentando o soldado Sampaio, presidente da Assembleia, cumprimento a todos e cumprimentando minha colega da BC Pública, Adriana Cruz, eu cumprimento a todos os demais participantes, inclusive imprensa particularmente, né? E os profissionais de comunicação da área pública. Eu queria dizer que é uma honra estar aqui por ocasião do Dia da Imprensa, é uma data simbólica, né, que celebra o jornalismo, mas também faz a gente refletir sobre o direito à informação, à liberdade de expressão e o papel essencial da comunicação pública na democracia e no funcionamento do Estado, né? Eu já tive algumas vezes em Roraima, por conta da Embrapa, admiro muito o Estado e a sua gente, e aí eu fico, por isso, muito honrado em falar. Eu sou presidente de uma entidade, a BC Pública, que surgiu em 2016 e hoje está em todos os estados do Brasil, inclusive Roraima, né? Eram 10 pessoas em 2016, hoje são cerca de 400. Né, em todos os estados do Brasil. E aí eu queria falar sobre comunicação pública. Comunicação pública, e é importante esse conceito, é mais do que divulgar ações ou emitir mensagem, é uma política de Estado, é uma função estratégica das instituições públicas e é também um direito de cidadão, porque o cidadão tem direito de saber, o cidadão tem direito de compreender e o cidadão tem direito de participar. E esse direito ele só se viabiliza se ele tiver acesso à informação numa linguagem clara, com canal acessível e com real transparência. E a gente sabe que uma população mal informada, ela participa pouco. E se a população participa pouco, conhece pouco, acessa pouco, a gente não tem uma democracia substantiva. A comunicação pública, quando bem estruturada, ela promove a cidadania, ela fortalece o vínculo entre o Estado e a sociedade e ajuda a construir hoje uma coisa que ficou muito importante, que é a legitimidade institucional, né? Passa a haver uma série de questionamentos sobre o setor público, instâncias públicas, é fundamental que as instituições se legitimem junto à sociedade, se legitime junto ao cidadão. E a comunicação pública, ela garante esse direito à informação, ao acesso, à participação e, portanto, à cidadania. E as casas legislativas, né, a Assembleia Legislativa de Roraima, em particular, tem uma responsabilidade dupla, que é legislar e representar. E nesses dois casos, tanto para legislar quanto para representar, a gente precisa de uma comunicação que funcione, uma comunicação efetiva, uma comunicação ética e uma comunicação republicana. A Assembleia é um espaço de elaboração de leis, mas também é um canal entre o povo e o poder. E isso exige que a Assembleia assuma esse papel de instância comunicativa, uma instância de escuta, de diálogo, de transparência. Ainda mais num tempo de desinformação, que a gente tem todo tipo de informação circulando, a gente tem riscos de descrédito institucional, de polarização. Comunicar bem, as instituições públicas elas precisam comunicar bem. A comunicação da área pública é vital para o funcionamento do Estado, para o funcionamento da cidadania, para a gente ter paz e para a gente ter oportunidade para todos. E, portanto, isso passa por ampliar os canais de participação, produzir conteúdos compreensíveis, dar acesso, dar visibilidade ao que é feito e explicar particularmente para as pessoas como as decisões as afetam. Muito mais do que divulgar o que se faz, é importante que as pessoas saibam como aquilo altera a vida delas, como aquilo impacta a vida delas, como elas acessam, como elas buscam informação sobre aquilo, como elas operam as leis. É muito importante esse papel de educação, esse papel de contato, esse papel de acesso. Não basta divulgação. Um dos grandes erros que a gente tem em comunicação no Brasil é tratar a divulgação como comunicação. Divulgação não é comunicação. Divulgação é parte de um processo que é complexo, né? Que envolve emissão, recepção, diálogo, que envolve discutir ruídos. E a gente sabe que nós estamos num cenário de mudanças profundas na sociedade já há algum tempo, né? São várias as questões novas que surgiram nos últimos 10 anos, por exemplo, né? O que torna tudo muito desafiador e muito complexo. A velocidade da informação, a gente tem um novo sistema digital, tu tem fragmentação do público, a gente tem a crise de confiança e a gente principalmente tem uma estrutura de população brasileira muito desinformada, com baixo nível educacional, com pouco acesso. E, inclusive, pesquisas mostram, por exemplo, que o cidadão brasileiro, muitas vezes, ele acha que direito é uma coisa que é dos outros, né? Que umas pessoas no país têm direito e outras não têm. Assim como as pesquisas mostram, né, que
Muita gente acha que público é o de graça e não que é de todos. Então, essa educação para a cidadania, ela é fundamental e as instâncias públicas, inclusive as assembleias legislativas, elas têm um papel importante nisso. Então, portanto, a gente tem uma oportunidade para as assembleias legislativas se tornarem espaços de escuta ativa, de construção de confiança, de fortalecimento do que eu chamo de educação cívica, né? Educação para a cidadania. E aí que eu peço, né? Eu falo sobre a importância de valorizar o papel das equipes de comunicação, um papel que não é só operacional de fazer coisas, né, fazer produtos de comunicação, mas um papel de ajudar a pensar a comunicação na instância pública, de ajudar a pensar essa construção de confiança, o fortalecimento da educação cívica, né? A gente tem que integrar a comunicação e fazer com que a comunicação ela esteja presente em todas as etapas possíveis, né? Não é a área de comunicação, mas o conceito de comunicação, a visão de comunicação, ela tem que estar presente em todos os processos, né? Saber como a gente vai comunicar, como a gente vai pedir a contribuição das pessoas, como a gente vai dar acesso, como aquilo vai ser recebido. Então, aí tem umas sugestões que para qualificar a comunicação. Eu acho que a gente precisa valorizar a política de comunicação, os manuais, as regras de comunicação, as instâncias de comunicação da instituição, né? Com transparência, dar acesso, foco no cidadão, que é como trabalha a comunicação pública, né? A comunicação pública ela não tem foco na instituição, foco nas autoridades, ela tem foco no cidadão. É o cidadão que paga a conta, é o cidadão que precisa, a comunicação tem que ser feita para ele. A comunicação pública começa e termina no cidadão. A gente tem que garantir uma linguagem clara e acessível, né, com atenção, como foi falado aí, para as comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, quilombolas, grupos excluídos, os analfabetos, as pessoas que têm que tem pouca capacidade de acesso àquilo que lhe é útil. A gente precisa valorizar muito uma comunicação educativa, explicando o que é o parlamento, como é que ele funciona, como a sociedade pode participar e fazer uma defesa enfática dessas instâncias em favor da democracia. A gente precisa que as pessoas entendam o que é democracia, a importância da democracia e o que ela significa para a vida de cada um de nós. A gente precisa também, na área pública, estabelecer espaços, ampliar os espaços, na verdade, né, de escuta, como audiências, fóruns, consultas públicas digitais e as comunidades, tentar entender quais são essas demandas e para as pessoas se sentirem parte do processo de geração das leis, o processo de decisão. É muito importante que as pessoas sintam que elas fazem parte das instâncias públicas, instâncias de decisão. E a gente precisa também investir na formação e valorização dos comunicadores públicos. A gente precisa dar apoio, ouvir, estimular, cobrar, provocar, né, desafiar os comunicadores públicos a ajudarem a interpretar as instituições para a sociedade, a ouvir a sociedade, a fazer com que os projetos, as leis, as normas, os debates, eles não apenas sejam divulgados, mas eles sejam acessíveis como um todo à sociedade. Então, encerrando aqui, eu queria dizer que comunicação pública é esse elo de confiança entre as instituições e a sociedade. Ela é um instrumento de democracia, mas é um instrumento também de efetividade, de fazer com que as coisas funcionem melhor. E aí o que está em jogo é essa compreensão, a valorização da política, a legitimidade das instituições e a capacidade do Estado, né, em todas as suas instâncias, em todos os poderes, em todos os níveis, municipal, estadual, federal, se conectar com a vida das pessoas. A gente precisa que o Estado se conecte com a vida das pessoas e que as pessoas percebam que essas instituições são úteis para elas, que essas instituições as ajudam, as orientam, dão suporte para elas. Só que isso precisa ser feito nos termos das pessoas e não nos termos da instituição. As instituições precisam fazer comunicação nos termos do público, nos termos do cidadão. Então, encerrando aqui, eu queria cumprimentar a imprensa do Estado pela coragem, capacidade de informar. O papel da imprensa é absolutamente essencial, né? É fundamental e a gente precisa que a imprensa continue livre, continue com acesso, continue com capacidade de questionar, criticar e informar a sociedade adequadamente sobre o que acontece. Parabéns à Assembleia, o convite aqui ele sugere um grande interesse na escuta pública, um grande interesse em ouvir perspectivas que ajudem a gente avançar. Claro, parabéns a todos que acreditam que comunicar bem é comunicar melhor. Eu fico muito feliz, muito honrado com esse convite
e desejo uma bela solenidade para todos e que a gente continue avançando na comunicação para a cidadania. Obrigado.